Olá, seja bem-vindo ao nosso segundo encontro para a nossa jornada aí de 13 oportunidades em que nós vamos discutir a aplicação de bases legais. Nesse nosso segundo encontro, nós vamos comentar sobre mapeamento de dados, a importância do mapeamento de dados. No primeiro encontro, nós fizemos um review sobre a aplicação da LGPD, né? Um pouco do seu histórico, o que ela é, de onde veio, quais são os seus princípios, seus fundamentos. Falamos sobre vigência, sanções e responsabilidade. Agora nós vamos avançar aí para mapeamento de dados, para entender o que é um mapeamento de dados, por que é tão importante mapear dados. Eu comentei com vocês no primeiro encontro que é uma lei de riscos também, né? Uma lei que responsabiliza, mas também uma lei de riscos. E se eu preciso tomar decisões, eu preciso conhecer. E aqui eu vou tomar emprestado uma frase de Peter Drucker, em que ele fala que se você não pode medir, você não pode gerenciar. Então, se eu não conheço, se eu não meço, se eu não avalio, eu não tenho condições de tomar decisões. E são algumas decisões importantes que nós precisamos trazer aí para a nossa atividade, tanto de aplicação de bases legais, mas principalmente para o nosso processo de conformidade. E aqui pegar emprestado o texto do artigo 5º, inciso 10 da própria LGPD, porque se eu vou mapear dados, né, se eu vou mapear aí a minha estrutura, se eu preciso entender essa estrutura, eu preciso saber o que eu vou mapear, o que são tratamento de dados aí pela LGPD. O artigo 5º, no seu inciso 10, ele é muito claro. Ele traz para a gente que tratar dados é toda operação realizada com dados pessoais. E aqui o legislador poderia ter parado, né? Qualquer coisa que eu faço com um dado pessoal, se eu guardar eu estou tratando dados, se eu olhar para ele eu estou tratando dados, se eu acessar eu estou tratando dados, se eu imprimir eu estou tratando dados, né? Mas o legislador continuou. E aí ele veio e deu alguns exemplos, né? Que alguns podem até imaginar que é uma lista exaustiva, né? Mas ele fala como as que se referem a. Então ele está ali, como por exemplo, né? Coletar dados é tratar dados pessoais. Produzir, criar dados a partir de dados é tratar dados pessoais. Receber dados, classificar dados, utilizar dados, acessar dados, reproduzir dados ou transmitir e distribuir dados. Isso tudo é dados pessoais. Processar dados é tratamento de dados pessoais. Arquivar, armazenar. E aqui numa perspectiva bem interessante, porque a LGPD não se aplica apenas a dados digitais, mas a dados digitais e físicos. Então ele traz arquivar e armazenar nas duas perspectivas. Arquivar para consultar ou arquivar definitivamente, armazenar para consultar, apenas para guardar. Eliminar, então o processo de descarte é tratamento de dados pessoais. Avaliar, medir, checar, verificar a qualidade ou controlar a informação, backup, por exemplo, restore, é tratamento de dados pessoais. Modificar dados, né, a alteração de dados, especialmente pensando na integridade, é tratamento de dados pessoais, e precisa de uma mega atenção aqui. Comunicar, né, sobre dados pessoais ou comunicar dados pessoais é tratamento. Transferir, difundir ou extrair também é tratamento de dados. Então, quando nós falamos em que eu preciso conhecer tudo que eu faço para que eu possa, de fato, ter uma visão sobre tratamento de dados pessoais e mapear cada processo que eu tenho, cada subprocesso e cada atividade, porque eu preciso justificar pela finalidade. Falamos lá nos princípios, né, o princípio da finalidade, o propósito, lá trazido pelo artigo 6, pelo artigo 6º, eu preciso trazer para você também a necessidade, a adequação, né? O uso adequado para que eu possa garantir a transparência, para que eu possa garantir ali a segurança dos dados nos termos do artigo 6º. Então, mapear dados é conhecer para controlar, é controlar para garantir. Então, essas são as atividades.
E quando nós falamos em mapear dados, eu preciso entender minimamente um fluxo, tá? E aqui nós estamos construindo ali o cenário para a aplicação das bases legais. Muito provavelmente, você que já está aí interessado no conteúdo de aplicação de bases legais, já passou por essa fase, mas como eu disse no nosso primeiro encontro, eu preciso sempre trazer essa referência, né? Mapear dados, entender sobre a lei é fundamental para aplicar adequadamente as bases legais. Então, quando eu vou mapear dados, o que eu preciso ter à minha frente? A atividade definida e a sua finalidade. Então, eu tenho uma ação e por que eu faço. Naquele conjunto, eu preciso ter ainda os dados que eu possuo, né? Como eu recebo esses dados, né? Como ele vem para mim, se é do próprio titular, se é a partir de outra empresa, se vem por e-mail, por planilha do Excel, por uma conexão de banco, enfim, como que aquela informação chega para mim e como que eventualmente eu compartilho aquela informação, porque é nesse ponto que eu estabeleço os meus termos de consentimento, contratos e as minhas relações aí importantes. Eu preciso definir e conhecer como eu guardo esses documentos, né? Ou esses dados, como que eles são armazenados fisicamente, digitalmente, numa gaveta, num armário, num servidor, na máquina local, num banco de dados, nas nuvens. Então eu tenho que saber como que eu guardo, como que eu retenho, por quanto tempo eu retenho. Esse tempo ele vai ser extinto conforme nós avaliarmos o próprio artigo 16, né? Ou seja, quando eu alcanço a finalidade, quando eu deixo de ter a necessidade ou quando há a revogação do consentimento, o tempo cessa. Então eu preciso ter essa definição de uma forma muito clara na minha documentação. E uma vez que eu defini o tempo para não ser mais necessário, eu vou definir também a forma de descarte dessa informação. Então são pontos do nosso mapa de dados, especialmente a atividade, a finalidade, os dados, o compartilhamento, a guarda, o tempo de processamento e a forma de descarte que vão nos assessorar, nos auxiliar na aplicação da base legal. Mas não só na aplicação da base legal. Essa documentação, ela me apoia na avaliação de impacto para verificar se há risco para aquela atividade, né, naquele compartilhamento, na falta de um contrato, na falta de um consentimento, para avaliar os próprios riscos especificamente envolvidos, para que eu tome decisão sobre eliminar o risco, sobre tratar o risco, sobre suportar aquele risco de alguma forma, para que eu possa tomar uma decisão em minimizar dados. Às vezes eu tenho um volume muito grande de dados pessoais sensíveis em tratamento e vai fazer sentido minimizar esses dados, né, para que eu possa diminuir o impacto no caso de um incidente de segurança, para que eu possa anonimizar os dados quando eu estiver falando em um processo estatístico, um processo de guarda por mais tempo, porque aí eu afasto a LGPD, ou mesmo para que eu possa pseudonimizar de forma que eu diminua o impacto aí, da lei, né, assim como o processo de minimização, e ainda para que eu possa tomar uma decisão sobre excluir os dados que eu não preciso mais. Então veja que ao mapear os dados, eu passo a ter um conjunto de decisões que vão me nortear muito além da aplicação da base legal. Nossa temática aqui é base legal, mas nós temos esse compromisso de dar uma nivelada antes de entrar propriamente na aplicação de base legal. Isso vai fazer com que você tenha maior facilidade na compreensão da aplicação da base legal, porque implica em entender a finalidade, mas também os desdobramentos de guarda e segurança. Algumas referências legais que nós vamos abordar daqui para frente. É importante que você tenha essas referências bem guardadas consigo, né? O artigo 5º, 10, que fala do tratamento de dados, já falamos dele, vamos resgatá-lo. O artigo 9º, que trata do aviso de privacidade, também falamos, vamos resgatar. O artigo 10, no parágrafo 3º, que fala relatório de impacto, mas principalmente relatório de impacto quando da aplicação da base legal interesse legítimo. Importante ter o artigo 10, parágrafo 3º, decorado, compreendido. O artigo 18, que trata dos direitos titulares. O artigo 37, que trata do relatório de proteção de dados pessoais. O artigo 38, que vai falar da estrutura do RIPD associado ao artigo 5º, 17. O artigo 46, parágrafo 2º, falei dele um pouco, que vai trabalhar sobre Privacy by Design. O artigo 48, que fala sobre incidente de segurança. O artigo 50, que fala sobre boas práticas. Esses são pontos que nós precisamos entender. E nós vamos retomar aqui
o que é tratamento de dados, está lá no quinto 10, né? Toda operação realizada com dados pessoais é tratamento de dados, é importante que você tenha essa dimensão. O artigo 9º, a partir do mapeamento, nós definimos o atendimento ao primeiro direito ali expresso na lei, né? Além, obviamente, dos princípios da finalidade, mas especificamente escrito, o titular de dados ele tem direito ao acesso facilitado às suas informações, deixando claro para ele a finalidade específica do tratamento, a forma e a duração do tratamento, a identificação do controlador, informações do contato do controlador, informações do uso compartilhado pelo controlador, responsabilidades dos agentes que vão realizar o tratamento e os direitos do titular com menção explícita sobre como exercer esses direitos. Aqui o que nós temos? Nós temos um resumo de 2 documentos importantes. Um vai voltar lá no artigo 37 com mais detalhes, mas especialmente do aviso de privacidade, aquele que nós colocamos no nosso site, né? Aquele que nós escrevemos para explicar para o nosso titular como que nós usamos seus dados. Então, o artigo 9º, ele é uma conversão do seu mapeamento em uma estrutura de entrega. É importantíssimo ter essa visão. O artigo 10, o parágrafo 3º, ele indica que a autoridade nacional poderá exigir um relatório de impacto quando você aplicar a base legal interesse legítimo. Então, nós precisamos ficar atento ao artigo 7º, inciso 9, combinado com o artigo 10, parágrafo 3º, combinado com o artigo 38, parágrafo único, combinado com o artigo 5º, 17, são pontos que você precisa estar atento. O artigo 18 fala para a gente sobre os direitos titulares, em especial a confirmação de tratamento de dados, o acesso aos dados, a correção de dados. Falávamos ali sobre os dados corretos, os dados adequados, a anonimização ou bloqueio e eliminação desses dados, que é o direito ali de ser esquecido, né? A portabilidade dos dados ainda a ser regulado. Enfim, o artigo 18 vai trazer quais são os direitos previstos na lei que você deve garantir para o titular, que deve estar presente no seu aviso de privacidade, que deve estar presente no seu mapeamento e no seu plano de governança. O artigo 37, ele trata do relatório geral de tratamento de dados. Ele diz para a gente que o controlador e o operador, então veja que aqui é um relatório que ambos devem ter, devem manter o registro das suas operações de tratamento de dados. Aqui ele está falando sobre não só a documentação, mas os logs, né, as trilhas de auditoria de tudo que é feito com os dados. E no artigo 38 ele avança que a ANPD pode determinar ao controlador, agora um relatório do controlador e não do operador, que elabora um relatório de impacto à proteção de dados pessoais, inclusive sensíveis, quando, né, da sua necessidade ou da sua solicitação. Relatório de impacto é um relatório importante, um relatório complexo, que exige tempo para ser processado. O artigo 46, no parágrafo 2º, ele nos orienta explicando que os agentes de tratamento, então aqui ele está dizendo o controlador e o operador devem adotar medidas técnicas e de segurança e ainda medidas administrativas, então implantação de software, implantação de processos, implantação de rotinas, então medidas técnicas de segurança e administrativas que sejam aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados, de situações acidentais ou ilícitas, de destruição, perda, alteração, comunicação de qualquer forma, ou seja, o controlador e o operador devem garantir a CID, a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade da informação. Importantíssimo! O artigo 46 é importantíssimo, porque ele fala assim, precisa de tecnologia da informação? Precisa. Precisa de segurança da informação? Precisa. Precisa do mapeamento de dados? Precisa. Sem ele não dá para aplicar medidas administrativas, não dá para trabalhar medidas de segurança, não dá para trabalhar educação continuada, não dá para trabalhar mudança de processo. Então perceba que o artigo 46 não vai falar só para você comprar ali um DLP, um monitoramento, uma empresa de SOC, enfim, depende muito do seu negócio, mas é importante que você tenha essa referência. E o parágrafo 2º, que é o que nos interessa, ele traz um conceito importante forjado aí pela comissária canadense Anne Kovalkian, né, do Privacy by Design. Né? Ele diz o seguinte, que as medidas de que trata o caput, sejam elas técnicas, administrativas ou de segurança, devem ser observadas desde a fase de concepção, ou seja, desde o início de qualquer processo dentro aí da sua organização, dentro da sua experiência,
você deve pegar lá o primeiro fundamento, que é respeito à privacidade, e colocá-lo à frente. Ou seja, será que isso que eu vou fazer, ele protege a segurança? Ele protege a privacidade? Ele protege pessoas? Se a resposta for sim, eu continuo. Se a resposta for não, eu preciso retomar ali o meu projeto. E o Privacy by Design, ele tem 7 princípios embutidos, né? O primeiro deles é: seja proativo e não reativo, seja preventivo e não corretivo. Falamos sobre prevenção, né? Inclusive, prevenção é um dos princípios da LGPD lá no artigo 6º. A privacidade como padrão, que eu disse há pouco, desde o início, né, e para tudo que você fizer, que você tenha referência na privacidade. A privacidade incorporada ao design, a sua planilha, o seu site, o seu sistema, o seu comportamento, a sua conduta, a sua área de atendimento, ela tem que preservar as pessoas. A funcionalidade total, ou seja, soma positiva e não soma zero, eu preciso que todo o conjunto proteja a privacidade, não só pedaços, né? A segurança de ponta a ponta é muito desdobramento aí do primeiro, segurança da informação de ponta a ponta no processo o tempo todo garantido e, claro, visibilidade e transparência para o titular de dados, para aquele que você quer proteger. O artigo 48 da LGPD fala para a gente sobre incidente de segurança e a importância do monitoramento, não só o monitoramento para denunciar um incidente ou para notificar um incidente, mas um monitoramento para garantir que você está com medidas de boas práticas, medidas técnicas e administrativas de controle sobre o que está na sua mão. Então, gerenciar e monitorar segurança da informação é fundamental. E por fim, o artigo 50, que fala sobre boas práticas. Aqui nós precisamos ter um pouco de cuidado, porque é o artigo 50 que fala sobre o que temos que fazer e por que o mapeamento é importante. Os controladores e os operadores, né, eles precisam definir regras de boas práticas e de governança, capazes de garantir condições de organização, regime de funcionamento, procedimento, incluindo uma área para reclamações e petições dos titulares, normas de segurança, padrões técnicos, obrigações específicas, sejam elas inclusive de ações educativas, bem como mecanismos internos de supervisão e mitigação de risco, ou seja, controle, gestão, ok? Medidas aí de boas práticas. Então, o mapeamento de dados, ele vai entregar para você e para a sua organização essa dimensão, ele vai entregar essa visão, vai entregar esses valores que você precisa carregar no seu projeto. E isso é fundamental para os próximos passos que a gente vai dar agora, que é a aplicação de bases legais. Nos vemos no próximo encontro, vamos falar sobre bases legais, agora que nós nivelamos a LGPD, daqui para frente falamos muito sobre artigo 7º, artigo 11 e todos os seus acessórios. Até o próximo encontro. Tchau!